O que acontece se o Lula sair da presidência? Prepare-se para explorar uma análise completa e intrigante sobre as possíveis repercussões políticas, sociais e econômicas que poderiam ocorrer caso isso se concretize. Durante os próximos 15 minutos, vamos examinar o impacto dessa mudança de poder no Brasil, os cenários possíveis para o futuro político, as reações internacionais e como o cenário econômico poderia se transformar com novos rumos políticos. Descubra o que realmente pode acontecer quando um presidente tão central e controverso como Lula deixa o cargo e como isso afetará a vida de todos nós. Acompanhe para entender os desdobramentos que poderão moldar o Brasil nos próximos anos. Primeiro, vamos entender o contexto atual. Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula, foi presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos, entre 2003 e 2010, e voltou ao poder em 2023, após uma sequência de eventos políticos e jurídicos que dividiram a opinião pública. Sua trajetória é marcada por uma figura que polariza o Brasil. De um lado, é visto como herói pelos mais pobres, que o consideram responsável por avanços em políticas sociais, como o Bolsa Família. De outro lado, é criticado pelos que o associam a escândalos de corrupção e envolvimento em processos judiciais que o afastaram temporariamente da política. Mas o que acontece se ele sair da presidência agora? Vamos analisar isso mais de perto. Uma transição de poder. O que ela pode significar? Caso Lula deixe o cargo, seja por motivos políticos ou outras circunstâncias, uma transição de poder teria que acontecer. Nesse cenário, a Constituição do Brasil define que, em caso de vacância da presidência, o vice-presidente assume o cargo. Isso significa que o vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, assumiria a liderança do Brasil. Mas o que isso realmente implicaria? Geraldo Alckmin, embora seja um político com vasta experiência, tem uma imagem mais moderada, comparada à figura polarizadora de Lula. Isso poderia significar uma mudança no rumo das políticas do governo? Uma mudança de estilo? Ou será que ele seguiria a linha do presidente atual, mantendo os mesmos compromissos políticos e sociais? O impacto nas políticas sociais. Uma das principais características do governo Lula sempre foi seu foco em programas sociais. O Bolsa Família, por exemplo, é um dos maiores legados de Lula na área social. Mas o que aconteceria com essas políticas se ele saísse agora? Alckmin, como vice-presidente, poderia dar continuidade a essas iniciativas. Mas qual seria o seu foco? As expectativas de continuidade ou mudança seriam grandes, e a população, especialmente os mais carentes, ficaria atenta a essas movimentações. Além disso, a questão da educação e saúde pública, que sempre foram pilares dos governos petistas, também geraria debate. Como o novo governo, sob a liderança de Alckmin, encararia essas questões? Economia. O que mudar com a saída de Lula? Outro ponto crucial é o impacto econômico. O Brasil, nos últimos anos, passou por um período de recessão e recuperação, com altos e baixos na economia. O governo de Lula tenta, atualmente, retomar o crescimento e minimizar os impactos da pandemia. A dúvida seria: o que aconteceria com a economia caso ele não estivesse mais à frente do país? Alckmin, conhecido por ser mais técnico e com uma abordagem mais focada em ajustes fiscais, poderia tentar implementar um plano econômico mais rigoroso, que talvez não fosse tão popular entre aqueles que apoiam as políticas sociais de Lula. Esse possível ajuste fiscal poderia provocar protestos ou uma desaceleração na recuperação econômica. Ou ele poderia buscar mais apoio dos setores empresariais, aumentando a confiança dos investidores e talvez dando uma nova direção para a economia brasileira. Relações internacionais. O que mudaria para o Brasil? Lula tem uma postura internacional marcada por uma política externa ativa, principalmente com países da América Latina e outros emergentes. Seu governo é associado a acordos comerciais, ações diplomáticas
e até a aproximações com países como Cuba, Venezuela e outros aliados ideológicos. No entanto, o Brasil, sob Lula, também tem procurado melhorar suas relações com potências tradicionais, como os Estados Unidos e a Europa. Caso Lula saísse, como seria a postura do Brasil no cenário internacional sob a presidência de Alckmin? Ele seguiria a mesma linha de política externa ou faria uma reorientação estratégica, priorizando outras parcerias, como com os Estados Unidos, em detrimento da América Latina? A política externa do Brasil, em muitos casos, está atrelada à visão do presidente, e a mudança de comando poderia alterar a percepção global sobre o Brasil. Reações políticas internas, a oposição e o apoio popular. O que aconteceria com a oposição caso Lula saísse da presidência? O Brasil está extremamente polarizado. De um lado, temos partidos de direita e centro-direita que se opõem a grande parte das políticas. Se Lula deixasse o cargo, os partidos de oposição provavelmente veriam isso como uma vitória política. Mas qual seria a reação do campo progressista? Haveria manifestações, protestos ou até mesmo uma reconfiguração das alianças políticas? Por outro lado, se Alckmin assumisse, poderia haver uma redução da polarização ou ele seria confrontado por um movimento contrário que questionaria sua legitimidade. Dado que ele foi eleito como vice de Lula e seu governo seria uma continuidade das políticas do petista, o Brasil viveria um momento de adaptação política, com o eleitorado observando cada movimento cuidadosamente. O futuro do Partido dos Trabalhadores. Se Lula saísse, o que aconteceria com o PT? O partido, que ao longo de mais de 2 décadas esteve no comando do Brasil, perderia seu principal líder. Qual seria o futuro do partido sem a figura de Lula, que sempre foi seu principal ativo político? Embora o PT tenha outros nomes fortes, como Fernando Haddad e outros, ninguém tem a mesma capacidade de mobilização e carisma que Lula. A saída de Lula poderia representar um enfraquecimento ou uma reconfiguração do partido para os próximos anos. O impacto para o Brasil, uma mudança histórica. Por fim, a saída de Lula da presidência marcaria um momento histórico para o Brasil. O país tem vivido uma era de profundas divisões políticas, e a mudança de comando poderia acirrar ainda mais esses conflitos ou proporcionar uma oportunidade para uma nova reconstrução política. Independente de qual direção o Brasil tomasse, uma coisa é certa: o país passaria por uma transformação significativa. O legado de Lula seria lembrado, seja pelo que ele fez de bom ou pelos seus controvérsias. Mas sua saída abriria um novo capítulo para a política brasileira. Conclusão. O que vai acontecer agora? Então, o que acontece se Lula sair da presidência? O futuro do Brasil seria moldado por essa mudança. A partir do momento em que isso se concretizasse, as reações políticas, sociais e econômicas estariam em movimento, com impactos profundos e duradouros. Mas uma coisa é certa: a história do Brasil continuará a ser escrita, com novos desafios e oportunidades surgindo a cada passo.